chegando numa idade e que nem a Lara falou, cara, com um arrependimento de olhar pra trás e falar, caramba, me venderam esse sonho de que eu devia focar na minha carreira profissional e hoje eu tô infeliz nela. Talvez tenha dinheiro, mas o dinheiro eu já tô acostumada, não é mais isso que me faz feliz. E abriu mão de tudo. Eu acho que muita coisa vai se encaixando, que a gente fala muito de relacionamento aqui também. Então, por exemplo, as mulheres cada vez mais estão focadas no mercado de trabalho, nas carreiras dela. Então, cada vez mais estão disponíveis para uma relação. Então, tá cada vez escolhendo péssimos parceiros para terem da vida. Ficam solteiros. Exato. Ou ficam solteiras e falam assim, daqui a pouco eu vou ver, daqui a pouco eu arrumo alguém, daqui a pouco isso vai ficando muito para frente. E aí vão ser mães mais tarde, né? Daqui a pouco não vão ter tempo para os seus filhos. E, obviamente, quando você... Que é uma outra questão que eu vou trazer aqui. Eu acho, principalmente, eu quero ser pai jovem. Por quê? Eu acho que eu não vou ter o mesmo pique hoje que eu tenho com 30, quando eu tiver com 50 anos. Fato. Entendeu? Então acho que você vai deixando as coisas pra trás, a mesma coisa a mulher. Então as coisas vão se embolando, vai virando uma bola de neve, né? Suscetível a dar merda. Sim, né? Total. Desculpa, mas o que eu vejo hoje, assim, aí principalmente em consultório, muitas mulheres que tentam ter filhos mais velhas e aí já não conseguem mais, ou porque não tem mais óvulos, ou porque as fertilizações não estão dando certo, porque né, o corpo já não está mais o mesmo. Sim. Só que, infelizmente, a gente para pensar nisso só lá na frente. Sim. Porque a gente parte do ponto, isso é outro ponto, né, que a gente pode ter filho, de fato. Naturalmente podemos. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que teve menopausa precoce, com 31 anos. A sorte é que ela teve o filho dela antes e depois não conseguiu ter mais. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tá tão distante. E eu falo porque eu dizia isso, gente. Com 36 anos, eu tava no Canadá. Eu falava, gente, eu não pra mim, minha vida tá... Eu tenho uma live no meu Instagram que eu não apaguei sobre a não maternidade. Sério? Você era Sério. Caramba. Né? Porque eu falava, gente, não. O que te fez dar o estalo e mudar? Eu sempre quis, porque eu falava assim, quando eu tiver minha família, quando eu tiver... Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha essa vontade nenhuma. E meu marido queria muito. E aí, obviamente... Né? Chegou o momento que eu falei, agora eu preciso olhar para isso. Aí eu fui para terapia e eu comecei a entender o quanto era um processo absolutamente defensivo, tanto que hoje eu falo de maternidade, né? Eu me tornei a pessoa que eu me tornei. Mas era um discurso que se eu nunca tivesse ido para terapia e tivesse com um cara que não quisesse ter filhos, provavelmente eu não teria tido e certamente o momento que eu desse conta das minhas questões, isso viria como um arrependimento absurdo. Então... E você vê como um propagador dessas ideias, né, de não querer ser mãe, você vê como uma coisa que propaga isso, a cartilha feminista, talvez? Ah, sem dúvida nenhuma. Que é o né? que mais fala, né? Pô, foca no trabalho, não dependa de homem, congela seus ovos, enfim, né? É o que eles falam, o empoderamento da mulher, né? Então, e é totalmente desconexo da natureza humana, né? Porque no fim, a hora que a gente vê, por exemplo, as feministas, né? Quantas feministas a gente conhece que são de fato felizes? Que não tem aquela agressividade interna dentro dela. Porque elas estão assim querendo matar o homem. Só que no fim, a gente sai pra quê, gente? A gente sai sempre pra encontrar alguém. A gente tá sempre olhando, paquerando quando a gente tá solteiro. Por que você tá num app de relacionamento? Você tá sempre buscando, porque do ponto de vista do amadurecimento humano, do desenvolvimento, a gente não pode se desenvolver e amadurecer sem o outro. Um bebê, quando nasce, ele é totalmente fusionado com a mãe. Ele sabe que ele entende que ele não é a mãe, entende, né? Percebe com 3 meses que ele começa a ter, mas ele só vai entender que ele existe aos 2 anos, como eu disse lá no começo. Começar a ter essa percepção de um eu. Ou seja, sem o outro, eu não posso existir. Eu posso, né, desenvolver um quadro, né, que não é dentro da normalidade. Então, é óbvio que nós, na vida adulta, estamos o tempo todo buscando outras pessoas. Então, esse discurso de que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem para nada, é um discurso extremamente defensivo. E a gente vê no consultório quanto isso gera infelicidade. Porque é mentiroso, lógico que é. Lógico que é mentiroso. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher também. É isso. Ambos precisam do outro para diferentes áreas, né? O homem precisa da mulher ali para dar um apoio emocional, um apoio em algumas áreas. E o homem, para mim, deveria dar um apoio de prover para a mulher, de ser a segurança, de proteger, né? Então, é totalmente mentiroso. Mas eu queria perguntar para você uma coisa que você falou, que é um ponto que eu até quero te questionar numa coisa. Você pegou e falou assim... eu e meu marido, a gente nem sai mais para jantar porque eu quero pôr meus filhos para dormir, né? E o que a gente vê também muito, que eu queria pegar a sua opinião, é que muitos casamentos acabam terminando porque justamente os pais ficam muito focados em só criar os filhos e esquecem do relacionamento, né? Esquecem de namorar, de realmente demonstrar afeto. E aí eu queria pegar a sua opinião. Como você vê essa maternidade, como a gente cria bem os nossos filhos, mas consegue manter também o nosso relacionamento? Primeiro que assim, o casamento não acaba
por causa dos filhos. Um casamento que acaba quando nascem os filhos é um casamento que não estava fortalecido antes. E justamente acho que um dos maiores picos, né? Quando porque meu divórcio, filho nasceu, né? acabou meu casamento. Sim, as pessoas se divorciam muito depois que os filhos nascem. Mas não porque os filhos nasceram, mas é porque o casamento não era bom. Tinha uma base. Por mais que você achasse que fosse. E aí, quando os filhos nascem, isso vem à tona. Porque é isso. Quando eu tô casada sem filho, eu vou ler meu livro, meu marido vai fazer o que ele quer. A gente se encontra. Quando você tem um filho, vocês têm que se encontrar para estar ali pro filho. E muitas vezes esse encontro tá desencontrado. É igual quando a gente vai morar fora. Eu morei no Canadá há 3 anos e as pessoas também mudam e começam a se separar. Por quê? Porque quando você está aqui no teu país, você vai final de semana, você encontra seu amigo, você encontra a família. No fim, você passa 1 hora com seu parceiro, assim, você e ele. Né? E parece que tá tudo bem. A hora que você vai morar fora, estão só vocês dois. Aí você tem que começar a conviver. Aí você percebe que não tem. Né? Então, assim, quando o filho nasce, ele só põe à tona uma coisa que já estava disfuncional. É claro que a gente tem que cuidar da relação, mas não é saindo para jantar necessariamente. É claro que eu sinto falta de sair para jantar. É claro que eu sinto falta de viajar. É óbvio, mas eu entendo que isso vai voltar, que isso tem um tempo. E ao passar do tempo que os meus filhos vão crescendo, eu vou fazendo isso. Né? Então, semana passada, saí para jantar com meu marido, deixei os meninos, só que eu saí para jantar às 7 e voltei às 9. Então, é claro que as coisas mudam e com o tempo tudo vai voltando. Mas a gente faz jantares em casa, a gente faz, né? A gente tá em casa juntos e é uma escolha de nós dois, pensando que assim, daqui a pouco isso vai passar. Por exemplo, viajar. Eu amo viajar. Nunca mais viajei só com meu marido e não vou viajar só com ele nos próximos tempos, porque eu não vou deixar os meus filhos pequenos. Nossa, que coisa horrível. Horrível porque eu escolhi ter filho. Eu entendo que isso vai passar, eu vou ter a vida inteira para viajar com meu marido. É claro que quando eles estiverem um pouquinho maior do ponto de vista, e é ruim por um lado, quando a gente sabe questões do desenvolvimento, a gente não tem coragem de fazer algumas coisas. Então, assim, um bebê muito pequeno, ele não tem condição de pensar a mãe. Nem vai sentir, né? Então, aí que tá, ele sente muito. Porque ele não consegue pensar a mãe, ele só experiencia. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe que não volta? Ele não consegue falar isso, mas ele vai experienciando uma mãe que não chega, uma mãe que não chega. Aí lá na vida adulta, de repente alguém que tem um baita medo de ser abandonado. O medo de que todo mundo termine um relacionamento com ele. Por quê? Porque de repente ele viveu experiências de abandono dessa mãe que ficou longe, só que como ele não tem linguagem e memória para poder lembrar, ele só experienciou, isso fica marcado no peito como tatuagem. Então é uma experiência que norteia a tua vida toda. Então, sabendo disso, como é que eu vou deixar meu filho de 1 ano em casa? Mas, por exemplo, ele consegue diferenciar se ele ficou com a avó? Ele sabe que não é a mãe? Sabe. Ah, ele consegue saber. Sabe. Não pelo pensamento. Tá? Pela experiência. Cheiro, é pela experiência, é uma experiência. Sabe assim, quando você sente na vida adulta, sei lá, putz, a gente tá no avião, né? Eu tenho baita medo de viajar de avião. Não sei de onde esse medo vem. Cara, de eu repente, tenho isso aí. Eu depois que eu tive filho, eu também passei a ter. Mas assim, aí de repente você vai entender lá em terapia que na verdade o avião é um simbolismo de uma perda. Aí você vai entender a história dessa, porque o avião cai e todo mundo morre. Tá, porque na tua história, de repente teu pai saiu de casa quando você tinha 2 anos de idade e nunca mais voltou. Descobri, foi o fogo lá, o incêndio. E é por isso que eu tenho passou o avião, se lembrou. Exato. Então parece que a gente tá falando, nossa, que tá viagem. Cara, a hora que você tá num processo terapêutico, numa análise, né, que é o que eu faço, você vai conectando tudo. E aí você fala, cara, é muito importante tudo que acontece na infância. Tá. E sobre o assunto que o Gui falou sobre os avós. Muitos pais utilizam até os avós hoje como ponto de apoio. Né? Precisa resolver algumas coisas, deixa com os avós ali. Sim. Você acha interessante realmente ter os avós realmente como ponto de apoio? Acho muito saudável. Assim, os meus filhos convivem bastante com os avós, muito com a gente junto, mas os avós ficam bastante com eles quando a gente precisa, assim, para resolver alguma coisa e tal. Durante a semana, minha sogra tá direto na minha casa, né, com os meninos. Mas é aquilo, eu acho que tem que sempre tentar lembrar que os avós, eles são avós, eles não são pais. E a partir do momento que você deixa e delega, você também tá correndo o risco deles poderem fazer o que eles querem porque eles estão te ajudando. Eles te dão liberdade para eles você dá liberdade, educarem também. Porque aí a avó estraga, me desculpa. De fato, o avô não tem que educar, mas também não tem que estragar. Então, por exemplo, uma vez aconteceu de eu entrar no quarto do meu sogro, quando eu olhei na televisão, estava a televisão ligada. Eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, eu pus só um pouquinho. Eu falei, acabou. Meninos, vamos embora. Depois fui lá, conversei com o meu sogro. Falei, eu já falei para você. Enquanto Cara, você muito. fizer isso, se você fizer isso novamente, os meus filhos não vão ficar com você. É tão simples quanto isso. Então, assim, você também paga um preço, né? Você deixa junto. Os avós, por exemplo. Ai, se você não der um abraço na vovó, a vovó vai ficar triste. Cara, não fala isso pra uma criança. Não pode falar. Sério? Não pode, porque você tá ensinando a criança a submeter-se ao outro.
Ah, então pro outro não ficar triste, eu vou lá e dou um abraço. Parece que é uma coisa boba, só que isso, repetidas vezes sendo dito,